Bom dia, bom dia, bom dia! Seja muito bem-vinda a mais uma live sobre fé e atitude. Hoje é quinta-feira, faça desse dia um dia extraordinário, um dia maravilhoso, um dia perfeito. É você que cria o seu dia. Seja muito bem-vinda a mais uma live. Eu comecei a live e tive que sair porque estava travando, mas eu acho que agora tá legal, né? Então, vamos lá, bom dia, seja muito bem-vindo, você que tá chegando aí, você que acordou cedinho hoje. Gente, eu já tô acordada desde 5 horas da manhã, já li a Bíblia, já fiz meu devocional e agora tô aqui com você. Vamos lá para mais uma live. Hoje é a live de número 13. Se você perdeu as lives anteriores, assiste lá no meu canal do YouTube, Débora Paz. O link tá aqui na bio, tá bom? As 12 lives anteriores eu já falei sobre várias coisas, já falei sobre a atitude, já falei sobre como a nossa atitude determina a nossa altitude, como a nossa atitude determina os nossos resultados. E hoje eu vou falar sobre viver o momento, viver o hoje. Se você quer mudar suas atitudes, você precisa estar presente. Presente aqui, agora, nesse momento. Isso é muito importante. Sabe por quê? Porque muitas vezes as nossas atitudes, elas estão focadas ou no nosso passado ou no nosso futuro. E o que acontece? A gente deixa de viver o momento, a gente deixa de ver o que está acontecendo no agora. Então, hoje eu quero falar sobre isso, sobre viver um dia de cada vez. E como base dessa live de hoje, eu vou ler para você aqui Mateus 6,34. Na verdade, eu vou ler Mateus um pouquinho antes do 6,34, tá? Opa, calma aí, deixei aberto aqui, ó. Eu vou ler a partir do 25. Que aqui é Jesus falando, né, sobre essa questão de estar preocupado com o dia de amanhã. Então, vamos ler aqui comigo? Ó, a partir do 25, Mateus 6, 25. Seja muito bem-vindo, você que está chegando aí agora. Obrigada pela presença, tá? Vamos lá, Mateus 6, a partir do 25. Fala o seguinte, ó. Jesus diz assim: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves dos céus, elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Então aqui, ó, Jesus está falando, né, que as aves do céu, elas não semeiam, elas não colhem, elas não armazenam, mas elas têm comida todos os dias. E nós somos mais importantes do que as aves dos céus. Quem de vocês, olha isso aqui, gente, esse aqui é muito importante, o 27, Mateus 6, o versículo 27, fala assim, ó: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Aqui tá falando se você vai ficar preocupado, né? Você tá lá preocupado. Você vai conseguir acrescentar uma hora de vida na sua vida por conta dessa preocupação? Então, isso aqui é uma coisa pra gente pensar. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como os lírios do campo, vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas.
Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. E agora presta atenção aqui no 34, que fala o seguinte: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então, aqui o que a gente está vendo? Para quem está chegando aí agora, hoje eu vou falar sobre: você quer mudança de atitude? Você precisa estar presente, você precisa estar vivendo o hoje, o agora, o seu momento. Muitas vezes a gente está preocupado com o dia de amanhã, e essa preocupação nada mais é do que trazendo uma ansiedade do dia de amanhã. Então o próprio Jesus aqui fala: não se preocupem com o dia de amanhã, não esteja ansioso com o dia de amanhã, né? Se você se preocupar, você vai acrescentar uma hora de vida à sua vida? Então, aprenda a descansar, aprenda a viver o hoje. E aí no 34 ele fala: não se preocupe com o amanhã, pois amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Então viva o hoje. É muito importante, numa mudança de atitude, se você quer mudar a sua atitude, é muito importante que você esteja preocupado com o seu hoje. É muito importante que você esteja focado no seu hoje. Em atendimentos, muitas vezes as pessoas vêm e elas vêm muito feridas, não pelo futuro, não preocupadas com o futuro, mas elas vêm muito feridas pelo passado, pelas coisas que aconteceram no passado. E muitas vezes são situações que geraram bloqueios. Então, bloqueio de criatividade, bloqueio de relacionamento, bloqueio de autoconhecimento. E o que acontece? A pessoa muitas vezes ela vem tão presa, tão amarrada em tudo que já aconteceu na vida dela, que ela não consegue viver o hoje, ela não consegue viver o momento. E em 2016, eu acho, foi 2016, eu passei quase um ano fazendo atendimento numa clínica de recuperação de dependentes químicos. E eu achava muito interessante que eles tinham uma oração lá, que é a oração da serenidade, né? Senhor, me ajuda Deixa eu pegar aqui a oração da serenidade. Eu me lembro que quando eu tava lá, eu orava com eles, mas assim, eu sei que eles falam assim: concedei-me, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para distinguir umas das outras. E lá, aí eles oravam também assim, aí no final eles falavam: só por hoje. E eu às vezes não entendia, né? Eu falava: gente, mas eles não podem parar de beber, não podem parar de usar droga, não podem parar com os vícios só por hoje. Eu achava isso assim, estranho. Até que eu li esse livro aqui, ó. Gente, eu gosto muito de indicar livro, né? Você já viu. Toda live aqui eu indico livro, eu indico filme, eu indico documentário, eu indico muita coisa. Eu assisto muitos filmes e leio muitos livros. E esse livro ele é muito interessante, ele fala exatamente sobre isso. Ele fala o quê? Sobre você viver o seu momento, sobre você focar no agora, porque o agora é a única coisa que está sob o seu controle. O seu passado, você não tem mais controle sobre ele, o que aconteceu, aconteceu. O que a gente pode fazer em relação ao passado são duas coisas. Primeira coisa que a gente pode fazer em relação ao passado na verdade, a gente tem três coisas que a gente pode fazer. Primeira coisa é a gente aprender com os nossos erros. É trazer as lições do passado, né? Aquilo que a gente viveu, aquilo que aconteceu, aquilo que fizeram com a gente tirar aprendizados dessas situações. Ótimo, você vai lá no seu passado, aprende, né? Tira os aprendizados, tira as lições, para quê? Para você não cometer os mesmos erros que você cometeu no passado, ou para você não fazer com outras pessoas aquilo que fizeram com você no seu passado. E aí você traz isso para onde? Para o seu presente. Segunda coisa que você pode fazer em relação ao seu passado: celebrar as suas vitórias. É você olhar para o seu passado. Acho que eu já falei sobre isso aqui numa live anterior.
É você olhar para o seu passado, ver onde você foi forte, ver onde você venceu, ver todos os seus recursos, né? Todos os recursos que você tem disponível dentro de você e que você já utilizou em algum momento da sua vida. E dentro do processo de coaching, eu fiz muito atendimento e eu sempre usei essa ferramenta, eu gosto dessa ferramenta. A gente chama de caminho de recursos. O que é o caminho de recursos? É você traçar o seu objetivo de vida e você vai escrever ali quais são os recursos que você precisa ter. Vamos pensar aqui que o seu objetivo seja construir uma família. Às vezes você é solteiro, solteira, ou já até é casado, mas ainda não tem filhos, e você quer ter filhos, você quer casar, você quer ter sua família, e aí você vai e coloca ali, eu quero ter a minha família. O que eu preciso para construir a minha família? Eu preciso ter amor, eu preciso ter fé, eu preciso... Você vai determinar o que você precisa. E aí o caminho de recurso é um exercício que a gente faz, você retornando ao seu passado e verificando em que situações da sua vida você já utilizou aquele recurso que você precisa. E aí você vai lembrar, puxa vida, eu precisei do amor nesse determinado momento e, poxa, foi muito legal, eu consegui sentir esse amor. Eu precisei de muita fé nesse momento da minha vida. Então, a gente retorna ao passado para quê? Para celebrar, né? Para resgatar aquelas habilidades, aqueles recursos que a gente já tem dentro da gente, que a gente em algum momento já utilizou e que nessa utilização a gente teve sucesso. Então, que trouxe uma alegria pra gente, que trouxe uma realização pra gente. Então, esse é o segundo motivo que a gente deve voltar ao passado. Primeiro, é para resgatar os aprendizados. Segundo, é para resgatar as nossas habilidades, os nossos recursos que a gente já utilizou em tempos anteriores, em situações anteriores. E a terceira coisa que a gente deve voltar ao nosso passado é para ressignificar. Ressignificar momentos difíceis, ressignificar fatos, acontecimentos que te bloquearam, que te aprisionaram naquele momento, naquela situação, fatos que te bloquearam, que te aprisionaram naquelas pessoas. Então, isso é muito importante, tá? Isso é muito importante. Então, são as 3 situações que a gente deve voltar ao passado. E outra coisa, ressignificou, perdoou, liberou, ok, volta para o seu presente. Então, a gente precisa ter muito essa consciência numa mudança de atitude. Eu não posso fazer mais nada em relação ao meu passado a não ser ressignificar aquilo que precisa ser ressignificado. Então, a gente precisa estar no presente. É hoje, é agora que a minha mudança vai fazer sentido. É agora que a minha mudança de atitude vai construir o meu futuro. Talvez o que você está vivendo hoje seja uma construção sua do passado. Mas você não tem mais como mudar aquele passado, mas você tem como mudar o seu futuro trabalhando no hoje. Então, anota aí, quanto tempo você deve viver no seu passado? No máximo 10% da sua vida, 10% do seu tempo. No máximo. Por quê? Aí pessoas que vivem muito no passado, pessoas que estão o tempo inteiro ali falando, vivendo do passado. Gente, eu conheço uma pessoa, de verdade, ela vive tanto no passado que o presente dela não faz sentido. Ela vive tanto no passado, a vida dela é tanto no passado que ela não consegue ter alegria no hoje. Então, ela não vive 10% no passado. Sei lá, acho que ela deve viver uns 60% da vida dela no passado, porque todas as vezes que eu encontro com essa pessoa, ela sempre tem várias histórias, todas se referindo ao passado. E aí eu vou trazer aqui talvez uma descoberta para você. Pessoas que vivem presas ao passado são pessoas depressivas, são pessoas que sofrem de depressão. Por quê? Porque elas estão presas a um momento da vida que não volta mais. E isso causa depressão, porque ela tira o foco do hoje
E geralmente essas pessoas que vivem presas ao passado, elas não estão presas no melhor que elas viveram, elas não estão presas nos momentos bons que elas viveram, elas não estão presas na qualidade de vida que elas tiveram, não. Elas estão presas em momentos ruins, em acontecimentos ruins, em pessoas que provocaram mal. Elas estão presas em coisas que trazem para ela tristeza, angústia, e daí vem a origem da depressão. Eu já tive depressão, não sei quem já teve depressão aí, mas eu já tive depressão. E é exatamente isso, a depressão ela é uma prisão no passado. É uma prisão daquilo que você viveu no passado. Então você precisa se libertar do seu passado. Viva 10% no seu passado. E esses 10% tem que ser para essas 3 coisas que eu falei aqui. Você aprender com seus erros, porque os erros do seu passado vão te ensinar para que você não cometa os mesmos erros hoje. Segunda coisa, retornar ao seu passado para resgatar aquilo que você já viveu de bom, né? Celebrar aquilo que você já viveu de bom, resgatar sentimentos bons, habilidades, recursos que você já utilizou para que você ative isso dentro de você de novo, para que você utilize isso de novo. E a terceira coisa é ressignificar. Ressignificar é o que, gente? Muita gente fala assim, mas o que é essa ressignificação que as pessoas tanto falam? Pensa aqui que você tem um rio para atravessar, tá? Olha aí, você tem um rio na sua frente para você atravessar. Você tá num carro, né? Como é que você atravessa um rio de carro? Fica meio complicado, né? Você vai colocar o seu carro no rio, vai afundar. Você não sabe a profundidade desse rio, então não tem como você atravessar esse rio. Imagina que o seu passado é exatamente esse rio. Você não tem como ultrapassar aquele rio. Aquele rio já era, você já viveu aquilo ali, você já está afogado naquele rio. Então, agora para você ressignificar é o quê? É você passar uma ponte por cima desse rio. É você atravessar para o outro lado, você vai subir a ponte lá, ó, com o seu carro e vai atravessar. Você não precisa mais cair no rio, você não precisa mais se afogar no rio. Você agora tem uma ponte e você passa por cima dela. Então, a ressignificação, ela é isso. Ela é uma ponte que você cria no seu passado, né, para passar por cima daqueles momentos ruins, para ultrapassar aquelas situações que você viveu, perdoar aquelas pessoas que precisam ser perdoadas, liberar, né, aquelas pessoas da sua vida. É isso. A ressignificação é a ponte que vai fazer você passar por cima de tudo que foi ruim do seu passado, tudo que te fez afogar, tudo que te submergiu, tudo que te prendeu no passado. Então, essa é a ressignificação. E aí, vamos falar do futuro? Nós falamos aqui, né? Nós começamos, né, a falar exatamente sobre isso. Não viver ansioso pelo dia de amanhã. Não viver preocupado pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o dia de amanhã, ele vai chegar. Só que você só tem o hoje. Você só tem o agora. E pessoas que vivem no futuro são pessoas que vivem ansiosas. Então, você deve viver no futuro? Claro que você deve viver no futuro. Porque pessoas também que não têm uma visão de futuro, pessoas que não têm uma esperança no futuro, são pessoas que também não conseguem realizar nada hoje. Eu não assisto televisão, gente, de verdade, desde 2015, olha, Deus é tão bom. Eu era viciada mesmo. Até 2015, até outubro de 2015, eu era muito viciada em televisão. Sabe o que eu fazia? Eu morava num apartamento onde a minha sala, minha cozinha, minha mesa de jantar era tudo integrado, assim, sabe? Tipo aquelas casas americanas que é tudo junto. Era daquele jeito. Eu tinha uma bancada assim no meio da cozinha, uma bancada enorme assim, e eu ficava ali na pia lavando louça, fazendo comida. O meu fogão era de frente para a televisão. Então eu ficava ali fazendo comida, preparando o meu café da manhã com a televisão ligada, vendo todas as notícias, vendo tudo que acontecia. E aí, sabe o que aconteceu?
Lembra que eu falei que eu vivia depressão, que eu era depressiva, que eu tive depressão? Era exatamente esse momento. Então, eu tava assim, num processo de depressão e assistindo televisão. Aí, sabe o que aconteceu? Eu comecei a perder a fé no futuro. Eu comecei a olhar e falar assim, gente, a gente não vai passar de hoje. Porque do jeito que as coisas estão, do jeito que o mundo tá. E outra, você liga a televisão, você só vê desgraça, né? É assassinato, é roubo, corrupção, é um monte de mentira. E a mídia, ela vem realmente assim pra aprisionar a gente com medo. Eu indiquei aqui esses dias, acho que foi ontem, né? Eu indiquei o Mais Esperto que o Diabo. Gente, o Mais Esperto que o Diabo, ele fala sobre a alienação da mídia. E eu falei, caramba, como eu fui alienada pela mídia naquela época. E aí, o que acontecia? Eu ligava a televisão, aí eu via tanta coisa terrível acontecendo que aquilo piorava a minha depressão e me gerava uma ansiedade. Piorava a minha depressão e me gerava uma ansiedade pelo que o dia de amanhã ia me trazer. Nossa, se hoje tá assim, amanhã vai estar muito pior. E aí eu pensava, Deus me livre de ter filho, eu não quero ter filho num mundo desse, que coisa terrível. E aquilo, gente, minava as minhas esperanças, a minha energia de investir no hoje para o amanhã. Então presta atenção, ter uma visão do amanhã é muito importante. Você deve ter 20% da sua vida olhando para o amanhã. Olha aqui, ó, 10% para o passado, 20% olhando para o amanhã. Por quê? O que você vai fazer nesses 20%? Você vai escrever os seus objetivos, nós falamos ontem sobre isso, declaração de objetivo. Você vai construir lá o seu quadro, né? Eu até indiquei aqui o filme da The Gabby Douglas, que fazia o quadro, o mural do sonho dela. Você vai fazer o seu mural, você vai colocar as imagens ali referentes ao seu objetivo. Você vai visualizar isso, você vai verbalizar. Olha aí, ó. Você vai escrever, você vai verbalizar, você vai visualizar e o que vai acontecer? Aquilo ali vai servir de direcionamento para você. Mas direcionamento para quê? Para suas atitudes do hoje. E o hoje, você vai viver quanto tempo no hoje? 70%. Olha aí, ó, 10 no passado, 20 no amanhã e 70% no hoje. Porque o que acontece? O seu amanhã está sendo construído hoje. O seu amanhã não vai ser construído amanhã quando você acordar. O seu amanhã está sendo construído hoje. Então pensa nisso. A Gisele está falando assim, nossa, te entendo, já passei por isso e é horrível. É horrível mesmo, Gisele, a gente ser preso. Eu me sentia assim, depois, né, lógico, na hora você não pensa nisso, mas depois que eu me libertei da televisão, do jornal, da mídia, eu me senti tão livre que eu falei, meu Deus, eu era escrava, eu era realmente alienada, né? Eu realmente vivia a minha vida em torno daquilo ali. Gente, isso não é a vida que Deus tem pra gente. Isso não é a vida que Deus tem pra nós. Aí a televisão fala uma coisa, a Bíblia vem e me fala outra. Opa, calma aí, onde é que eu vou colocar a minha fé? No que a mídia fala ou na televisão? Eu não sei você, mas eu cresci numa casa onde meu pai, ele era muito viciado também em jornal. Nossa, meu pai chegava do trabalho, ele tomava banho, aí ele sentava na sala e passava ali, ó, até 8 horas da noite, sentado assistindo televisão, esperando o jornal. Então ele assistia a novela das 6, das 7, esperando o jornal. Aí começava a DFTV, aí começava o Jornal Nacional e ele lá assistindo todos os jornais. Aí não bastasse isso, quando terminava tinha que assistir a novela das 8, né? 8h30, 9 horas, para poder assistir o Jornal da Globo, que passava 11 horas da noite. Gente, pelo amor de Deus, era um vício. Aí de manhã também. De manhã era tomando café e assistindo o jornal. A minha casa, sem brincadeira, assim, era pânico. A gente vivia em pânico, porque a maior preocupação com tudo aquilo que estava acontecendo na televisão. Então a gente precisa ter muito cuidado. Bom dia, Vera, seja bem-vinda, bom dia. Então a gente precisa ter muito cuidado, né? O nosso passado muitas vezes está roubando energia da gente e a preocupação com o futuro também está roubando energia. Então você não consegue focar no agora, você não consegue focar no hoje.
Então lembra aí, ó, 10% no seu passado, para aquelas 3 coisas que eu já falei que você tem que fazer lá no seu passado, e 20% no seu futuro. O que você vai fazer no seu futuro? Escrever o seu objetivo, que a gente falou ontem, visualizar, verbalizar, focar naquilo que você quer. Mas lembra que eu falei ontem também que as suas ações, elas são diárias? Todos os dias você tem que acordar pensando o que eu vou fazer hoje, o que eu vou fazer agora para chegar no meu objetivo de amanhã. Então, a gente precisa ter muito isso, porque pessoas que são ansiosas, elas não conseguem viver o hoje. Pessoas que são ansiosas, elas estão numa viagem já planejando a outra viagem. Ela não está curtindo o momento. Ela gasta tanto tempo planejando aquela viagem, quando ela chega lá na viagem, ao invés de estar vivenciando aquilo, de estar curtindo aquilo, não, ela já está preocupada com a outra viagem. Não, eu estou aqui agora, mas ó, mês que vem, sei lá, ano que vem, eu vou viajar para outro lugar, vou estar em outro lugar. Ela não vive o momento. Pessoas ansiosas, elas não conseguem viver o momento. Pessoas ansiosas, elas não conseguem apreciar a beleza do caminho. Aí eu tenho um outro filme aqui para indicar, gente. O nome do filme é... Ai, gente, agora esqueci, fugiu o nome do filme. Poder Além da Vida. Pronto, o nome do filme é Poder Além da Vida. É a história de um cara que ele faz ginástica olímpica. Eu não vou contar o filme aqui, tá? Mas é a história de um cara que ele é ginasta, ele é atleta, né? Ele faz ginástica olímpica e ele tá muito ansioso porque ele vai participar das Olimpíadas. E aí a ansiedade mostra assim, bem essa questão da ansiedade, mostra bem isso que eu tô falando. Da pessoa tá tão preocupada com o futuro que ela deixa de viver o agora. Ela deixa de ver a beleza de tudo aquilo que ela tá vivendo no momento. Então, é um filme muito legal. Poder Além da Vida também vale muito a pena assistir, tá? Então, a gente precisa o quê? Tá focado no hoje, tá focado no agora. Para quem chegou agora, ó, eu indiquei esse livro aqui também, ó. O Poder do Agora. Aqui, gente, esse livro, ele é uma chave, assim, pra mim ele foi muito, muito bom. Não concordo com tudo, tá? Eu quero que você fique bem ciente, assim, de que nem tudo que eu indico, eu concordo com tudo que tá ali. Por exemplo, o Mais Esperto que o Diabo tem um monte de coisa que eu não concordo, mas eu acho fantástico o livro. E, assim, eu tô indicando pra muita gente, porque até sobre a alienação pelas epidemias, porque na época o livro foi escrito em 1934, não tinha pandemia, né? O mundo não era globalizado como é hoje. Mas ele fala até sobre a alienação pelas epidemias, o medo que aprisiona as pessoas por conta do medo de doenças. Gente, o livro é muito atual, então vale a pena a leitura. O que eu não concordo no livro? Por exemplo, o diabo se coloca como Deus, assim, como Deus não. Ele diz que Deus é o opositor dele, mas ele diz que eles têm a mesma força, né? O mesmo poder, só que Deus tem o poder pro bem e ele tem o poder pro mal. E eu não concordo, porque Deus é Deus todo-poderoso e até o diabo obedece quando Deus manda. O diabo, ele não tem nem a chave da casa dele, coitado. Coitado não, né? Que ele não tem nada de coitado. Ele não tem nem a chave da casa dele, porque quando Jesus morreu, ele foi lá no inferno e tomou as chaves da mão dele. Então ele quer se comparar, dizer que ele tem tanto poder quanto Deus? Nunca. Mas o livro é muito legal, vale a pena a leitura, tá? E esse daqui também é a mesma coisa. Ele também é um livro muito legal, Poder do Agora. Ele te faz exatamente refletir sobre o que você está vivendo nesse momento. Sobre essa questão de você viver o momento, você olhar para o agora, você saber que você só tem esse segundo para mudar a sua vida, para fazer alguma coisa pelo seu futuro. Então, lembra disso. Pessoas que agem no presente são pessoas que alcançam sucesso. Porque quando você está focada no presente, o que você está fazendo? Você está agindo, você está trabalhando, você está se desenvolvendo, você está crescendo. Para quê? Para construir o seu futuro, para construir aquele futuro que você escreveu ontem, aquela declaração de objetivo que você escreveu ontem. Então, você precisa estar focado no hoje, no agora.
E aí é importante que você se faça algumas perguntas. Eu estou vivendo o meu presente? Eu estou presente? Gente, e esse negócio é tão impressionante que às vezes você tá com seu filho ali brincando. Eu tô te falando porque vira e mexe isso acontece comigo, tá? Tudo que eu tô falando aqui serve primeiro pra mim. Eu já falei isso aqui. Às vezes eu tô sentada ali com a minha filha e tal, tô rolando ali com ela no sofá brincando, mas eu tô preocupada com alguma coisa que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer, eu tenho que preparar a live de amanhã. Ai, meu Deus do céu, eu tenho que fazer o almoço. Ai, meu Deus do céu, eu tô aqui, mas eu tenho que ler o livro. Ai, meu Deus, sabe assim, às vezes eu tô ali, meu Deus do céu, eu tô aqui, eu preciso atender uma pessoa daqui a pouco. Muitas vezes eu tô ali com ela, mas eu não tô vivendo aquele momento. Gente, aquele momento vai passar. Esses dias eu falei pro meu marido, assim, que ela tava pedindo colo. Gente, minha filha tem 2 anos e meio. Aí ela tava deitada, né, assim, ela assim, colo, papai, colo, papai, falando assim, não, minha filha, você tem que dormir agora. E ela pedindo colo. Eu falei, amor, dá colo pra bichinha, coloca ela no colo. Sabe por quê? Porque daqui a pouco ela não vai mais querer colo. Esse período que ela tá pedindo colo vai passar. Ontem eu tava na cozinha fazendo almoço e aconteceu exatamente isso. Ela, cola mamãe. Eu peguei ela no colo, beijei, abracei e falei, meu Deus, daqui a pouco esse tempo vai passar e eu vou querer colocar ela no colo e ela não vai mais querer o colo. Então, a gente precisa viver o momento. É o agora. E aí muitas vezes eu me pego nessa, assim, né? A gente tá brincando ali com ela, preocupado com outras coisas. E aí eu falo, não, Débora, agora. Foca nesse momento. Eu só tenho esse momento agora. A única certeza que eu tenho é desse momento. Então, vamos focar no agora, no hoje. Lembra disso. 10% no seu passado, 20% no seu futuro e 70% no agora. 70% no agora você vai estar construindo. Enquanto eu tô ali beijando, abraçando minha filha, eu tô construindo o futuro dela. Para ela não precisar ir para dentro de uma sala e tal, falar para as pessoas aquilo que eu escuto. Um dia eu atendi uma moça e ela chegou e tal, começou a falar da mãe dela e tal. Eu já conhecia a mãe dela. E ela começou a falar algumas coisas da mãe dela e aí eu olhei para a cara dela, ela tem 3 filhos. Aí eu falei, vem cá, você já parou para pensar? E ela tinha umas atitudes bem parecidas com a mãe, só que ela não percebia. Aí eu falei, você já parou para pensar que daqui a 20 anos, talvez os seus filhos estejam diante de mim, me falando a mesma coisa que você está falando da sua mãe, me falando de você? Você já parou para pensar nisso? O que seus filhos daqui a 20 anos vão estar falando de você para mim? Nossa, gente, aquilo fez uma reviravolta na cabeça dessa mulher, que ela ficou assim, ela falou, Débora, olha, naquele dia eu não consegui dormir com aquela pergunta. Então, muitas vezes, por quê? Porque a gente está tão preso a coisas do passado. Ela estava presa numa situação, aliás, em várias situações que ela viveu com a mãe dela, e ela estava fazendo exatamente a mesma coisa com os filhos, só que ela não estava percebendo, porque ela estava presa no passado. Então, a mesma coisa, a gente precisa olhar para o presente e falar, será que eu não estou causando nos meus filhos as mesmas feridas que me causaram no passado? Será que eu não estou causando nos meus filhos os mesmos traumas? Não estou colocando nos meus filhos os mesmos medos que um dia colocaram em mim? Só que você só vai conseguir fazer essa avaliação olhando para o hoje, olhando para o agora. E aí, às vezes, eu tô ali abraçando minha filha, eu tô pensando, uau, eu tô construindo nela o futuro dela. Eu não posso abrir mão desse momento e ficar presa no meu passado ou ficar focada no meu futuro. É o momento. Então, hoje eu quero que você pare para pensar a respeito disso. E comece a se perguntar, será que eu não estou sendo consumida? Será que as minhas energias não estão sendo consumidas pela preocupação com o amanhã? Será que eu não estou aqui tão preocupado com o que eu vou viver que as minhas energias estão sendo minadas pela minha preocupação com o amanhã? Ou será que eu não estou carregando fardo demais, peso demais do meu passado? Se questiona. Se questiona.
Engraçado que lá no livro mais Esperto que o Diabo, ele fala o seguinte, que o diabo ele consegue alienar pessoas que não são capazes de pensar. Gente, olha isso aqui, é muito forte isso e é muito importante isso, a gente ter essa consciência. Ele é capaz de alienar pessoas que não têm a capacidade, aliás, o diabo aliena, né? Ele só consegue alienar pessoas que não têm capacidade para pensar. Mas todos nós temos capacidade para pensar. Se a gente for parar para se enxergar, né? Todos nós fomos feitos para pensar. Deus colocou dentro de nós, gente, um cérebro incrível. Nós temos bilhões de neurônios. E a ligação desses neurônios, né? São as sinapses. Eu falei sobre isso ontem. Então a gente tem a capacidade incrível, a gente só não utiliza isso. E aí lá ele explica, né, por que a gente não utiliza toda essa nossa capacidade? Por conta da alienação. E aí nós somos alienados. Ontem aconteceu de uma pessoa, eu tenho um grupo de mulheres, é o meu mastermind, e ontem uma pessoa do grupo colocou lá uma informação política lá e tal, com raiva, né? Ela expôs a raiva dela e colocou uma notícia política no grupo. Aí eu mandei uma mensagem para ela, falei, amiga, aqui no grupo, por favor, a gente não fala de política, porque aqui cada uma cuida da sua vida. Se você fica o tempo inteiro assistindo política, lendo jornal, vendo notícia, televisão, isso e aquilo, eu não tô falando a favor, contra o governo, tá? Mas independente de você ser a favor, de você ser contra, enquanto você tá perdendo seu tempo com isso, você tá deixando de viver a sua vida e tá deixando de cuidar da sua vida e fazer aquilo que deve fazer. Ah, Débora, mas a política ela é muito importante. Ok, ela é muito importante. Mas nesse momento agora tem gente que tá criando o seu futuro. Enquanto tem gente que está preocupado com política. Eu participo de um grupo de primos, assim, que eu tenho vontade de sair do grupo porque eu não dou conta. É político o dia inteiro. Na verdade, sei lá, às vezes eu olho lá, tem 1000 mensagens que eu nem li. Eu só faço parte do grupo, não sei nem por quê. Eu vou sair desse grupo. Sabe, assim, então, sabe, às vezes eu olho e fico assim, meu Deus do céu, as pessoas estão deixando de viver o momento preocupado com coisas que eu não tenho como mudar. Isso também é uma coisa muito importante. Eu tenho um livro, esse livro eu emprestei, senão eu iria indicar aqui para você. O nome do livro é Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes. É um livro fantástico, ele é bem grossão. Eu emprestei ele, não tenho como mostrar, mas ele é fantástico, o livro. Stephen Covey, o nome do autor. Ele fala exatamente sobre o círculo de influência, aliás, o círculo de influência. É onde eu consigo influenciar. Eu não consigo influenciar em tudo, eu não consigo dominar tudo, eu não consigo interferir em tudo. Então a gente precisa saber qual é o nosso círculo de influência, para a gente não ficar gastando energia à toa. Você precisa saber quais são as suas guerras, quais são as guerras que você precisa lutar. Existem guerras que você não precisa lutar e às vezes você está gastando energia lutando uma guerra que não é sua. Lutando uma guerra que você tá ali, você nem tem armamento próprio para aquela guerra. Então, presta atenção nisso, foca. Coloca o seu foco na sua vida, coloca o seu foco nos seus objetivos, coloca o seu foco no que você pode fazer hoje para alcançar os seus objetivos de amanhã. Então, a live de hoje é sobre isso, gente, é viver um dia de cada vez. Não adianta a gente querer viver, hoje eu vou viver o amanhã, não. Eu já falei nesse programa aqui algumas vezes, eu tô num programa que é 10 em 1. Né? É um programa de quê? A gente trazer 10 anos para o presente, é trazer os próximos 10 anos para o futuro. Aliás, trazer o futuro para o presente, trazer os próximos 10 anos para o agora. Só que o que eu preciso fazer? Focar no agora. Eu agora estou construindo aquilo que eu vou conquistar nos meus próximos 10 anos. Então eu consigo, muitas vezes, com a minha ação de hoje, aproximar, trazer o meu futuro mais para perto. Então, uma coisa que talvez só fosse acontecer daqui a 10 anos, daqui a 9, daqui a 8 anos, eu vou fazer acontecer hoje.
com as minhas atitudes de hoje. Então foca no agora, viva cada dia o seu mal, não se preocupe com o dia de amanhã. O dia de amanhã pertence a Deus. O dia de amanhã vai trazer o mal junto com ele, da mesma forma que o hoje traz o seu mal, né? Traz a sua preocupação com o hoje, o de amanhã também vai trazer. Então não se preocupa hoje com aquilo que está no amanhã. Foca no agora. Lembra disso, foca no agora. Lembra disso aqui, ó. O poder do agora. É o agora que tem poder, não é o futuro que tem poder, não. É o agora, é o hoje. Gente, 7h46. Vou fazer o meu futuro agora. Vamos lá? Bora cuidar agora do nosso agora, do nosso momento. Vamos criar o nosso futuro com as nossas atitudes hoje. Então, se você quer mudar de atitude, lembre-se que você precisa estar focado no seu agora. Lembre que você precisa estar focado no hoje. É o hoje que importa, é o hoje que interessa. O amanhã você ainda não tem ele garantido. Então, foca no agora. Beijo pra você. Faça desse dia um dia maravilhoso, um dia excelente. E amanhã, 7 horas da manhã, a gente tá junto aqui de novo. Um beijo pra você. Faça desse dia um dia maravilhoso. Tenha um excelente dia. Beijo, gente!